O sol estava rachando o chão naquela sexta-feira, quando o menino mais corajoso que vocês podem imaginar apareceu na porteira da fazenda do velho Antônio Silva. O garoto, magro que nem vara de pescar, chegou todo suado e com uns sapatos tão acabados que mal grudavam no pé. Oxente, que menino danado! Não tinha nem 10 anos e já enfrentava o mundo sozinho pelas estradas empoeiradas do interior do Maranhão. "Seu Antônio!" gritou o garoto, segurando a cerca de arame farpado com as mãos pequenas. "O senhor não quer trocar um bolo por estes sapatos velhos aqui?" Antônio Silva, que estava consertando a bomba d'água quebrada há 3 dias, levantou a cabeça e ficou abismado. Que menino doido era aquele? Trocar comida por sapato velho? Eita, que coisa mais estranha ele já tinha visto na vida. Mas algo no jeito do garoto mexeu com seu coração. Talvez fosse aqueles olhos espertos que brilhavam mesmo com toda a sujeira do rosto, ou a coragem de quem não tem nada, mas não baixa a cabeça para ninguém. O fazendeiro era conhecido por toda a região como um homem brabo, que não dava moleza para pessoa alguma. Tinha fama de ser durão nos negócios e meio grosso no trato. Depois que a esposa Benedita partiu deste mundo há 5 anos, ele ficou ainda mais cabrunco, vivendo sozinho naquela fazenda enorme, só com os peões que vinham trabalhar durante o dia. "Menino, tu tá doido, é?" perguntou Antônio, largando a chave inglesa no chão. "Que história é essa de trocar bolo por sapato velho? Tu não tá com fome, não?" O garoto balançou a cabeça, os cabelos despenteados dançando no vento quente. "Não, senhor, não é para mim, não. É para Dona Luísa, que tá doentinha e só consegue comer coisa docinha. Ela disse que tá com muita vontade de um bolo de goma, mas eu não tenho dinheiro. Só tenho estes sapatos aqui que meu pai deixou." Antônio sentiu algo estranho apertar no peito. Aquele menino não estava pedindo para si mesmo. Estava disposto a trocar o que talvez fosse a única lembrança do pai por comida para cuidar de alguém. Que coisa mais arretada. Fazia tempo que ele não via tamanha bondade num coração tão pequeno. "E quem é essa Dona Luísa?" perguntou o fazendeiro, se aproximando da cerca. "É uma senhora que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Ela é muito boa comigo, me dá comida e um cantinho para dormir. Agora ela está muito ruinzinha, quase não levanta da cama, e eu quero cuidar dela do mesmo jeito que ela cuidou de mim." Antônio olhou bem para os sapatos que o menino segurava. Eram uns sapatos marrons, bem velhos mesmo, mas dava para ver que um dia foram bons. O couro estava rachado e a sola quase soltando, mas alguma coisa naqueles sapatos mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. "Como é teu nome, menino?" "Pedro, senhor." Pedro Antônio. O fazendeiro quase engasgou. Pedro Antônio. Esse nome fazia ele lembrar de algo, mas não conseguia dizer o quê. Era como se já tivesse ouvido antes, talvez num sonho ou numa conversa esquecida. "Tá bom, Pedro. Vou fazer o seguinte contigo. Vou te dar não só um bolo, mas também uns biscoitos de goma que a vizinha trouxe ontem. Mas não quero teus sapatos, não. Guarda eles bem guardados." Os olhos do menino se encheram de lágrimas de alegria. "Sério mesmo, seu Antônio? O senhor vai me dar de graça?" "Vou sim, mas com uma condição. Tu volta aqui semana que vem e me conta como tá a Dona Luísa." "Combinado." Pedro balançou a cabeça que nem doido, sorrindo de orelha a orelha. Antônio entrou na casa e voltou com um embrulho caprichado. Tinha não só o bolo de goma, como também biscoitos, umas frutas e até um vidro de mel. "Leva isso tudo para ela. E Pedro, se precisar de alguma coisa, tu volta aqui, tá ouvindo?" O menino pegou o embrulho como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Muito obrigado, seu Antônio. O senhor é muito bom. Dona Luísa vai ficar muito feliz." E saiu correndo pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Antônio ficou parado ali, vendo o garoto desaparecer na curva, com uma sensação estranha no peito. Fazia anos que não sentia aquele quentinho no coração.
Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir direito. Ficou pensando no menino, na coragem dele, na forma como falava da tal Dona Luísa e principalmente naqueles sapatos velhos. Tinha alguma coisa neles que mexia com sua memória, mas não conseguia descobrir o quê. Na semana seguinte, pontual que nem relógio suíço, Pedro apareceu de novo na porteira. Dessa vez, trazia umas flores do mato e uns gravetos bem lisinhos. Seu Antônio, Dona Luísa melhorou muito depois do bolo. Ela disse que foi o mais gostoso que já comeu na vida. Trouxe essas flores do campo para agradecer. O fazendeiro sorriu. Fazia tempo que não via flores na sua casa. Que bom que ela melhorou, menino. E o que é que tu quer hoje? O senhor teria uns ovos para trocar por estes gravetos? Dona Luísa disse que está com vontade de comer ovo cozido, mas as galinhas da vizinha não estão botando. Antônio olhou para os gravetos. Eram bonitos mesmo, bem retos e sem casca. Dava para usar para fazer cabo de ferramenta. Mas ele nem ligava para isso. O que importava era ajudar aquele menino e a senhora que cuidava dele. Pode deixar que eu arranjo uns ovos fresquinhos para vocês. E assim começou uma amizade que ninguém esperava. Toda semana Pedro aparecia com alguma coisa para trocar. Pedaços de madeira encontrados no mato, garrafas vazias que achava pela estrada, pedras bonitas do rio. E sempre pedia comida para Dona Luísa. Antônio começou a esperar por essas visitas. A fazenda, que antes era só silêncio, agora tinha a alegria daquele menino uma vez por semana. Ele até começou a separar as melhores frutas e a comprar biscoitos na cidade só para quando Pedro aparecesse. No terceiro mês, aconteceu algo que mudou tudo. Pedro chegou mais cedo que o normal, quase correndo, e trazia os sapatos velhos na mão. Seu Antônio, o senhor aceita estes sapatos por muita comida? Dona Luísa está muito ruim, quase não consegue levantar. O médico disse que ela precisa comer coisas nutritivas, mas eu não tenho dinheiro para comprar. O fazendeiro viu o desespero nos olhos do garoto e sentiu o coração apertar. Pedro, já te disse que não precisa me dar nada, vou buscar comida para vocês. Mas eu não quero ser encostado, seu Antônio. Meu pai sempre disse que homem de verdade trabalha pelo que come. Se o senhor não aceitar os sapatos, pelo menos me deixa trabalhar aqui na fazenda para pagar a comida. Antônio ficou mexido com aquelas palavras. Um menino de não nem 10 anos já tinha tanta dignidade e responsabilidade. Decidiu aceitar os sapatos. Não porque precisava, mas porque via que era importante para o menino. Tá bom, Pedro, vou aceitar os sapatos. Mas não é porque eu preciso deles, é porque vejo que é importante para ti. Quando pegou os sapatos nas mãos, Antônio sentiu algo estranho. Eram mais pesados do que pareciam. Balançou um deles e ouviu um barulho esquisito, como se tivesse alguma coisa solta dentro. Pedro, tem alguma coisa dentro destes sapatos? O menino ficou vermelho. Tem sim, senhor. Meu pai escondeu umas cartas lá dentro antes de partir. Disse que eram muito importantes e que um dia eu ia entender. Mas o senhor pode ficar com elas junto com os sapatos. Antônio sentiu um arrepio subir pela espinha. Cartas escondidas nos sapatos. Aquilo estava ficando cada vez mais misterioso. Pedro, essas cartas devem ser muito importantes para ti. Não posso ficar com elas. Não, senhor, pode ficar. Eu não sei ler direito ainda, e Dona Luísa não enxerga mais muito bem. Talvez o senhor consiga entender o que meu pai queria dizer. Com as mãos tremendo, sem ele entender por quê, Antônio pegou os sapatos e sentiu que aquele dia ia mudar sua vida para sempre. Tinha alguma coisa naquelas cartas que ele precisava descobrir, e uma sensação esquisita no peito dizia que a história daquele menino estava muito mais ligada com a sua do que ele imaginava. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante.
Quando Pedro saiu da fazenda naquele dia carregando sacolas cheias de comida, Antônio ficou olhando para os sapatos velhos em cima da mesa da cozinha. O coração batia forte e as mãos tremiam. Ia abrir aquelas cartas e descobrir qual era o mistério que um pai havia deixado para o filho. Mas será que ele estava preparado para a verdade que ia encontrar? E que verdade era essa que podia estar escondida há tanto tempo nos sapatos de um menino órfão que apareceu pedindo bolo em troca de sapatos velhos? Antônio ficou a noite toda olhando para os sapatos em cima da mesa da cozinha, sem coragem de mexer neles. Era como se soubesse que depois de abrir aquelas cartas, nada mais ia ser igual. O coração batia descompassado e as mãos tremiam toda vez que chegava perto dos sapatos velhos. Quando o galo cantou pela terceira vez, ele finalmente se decidiu. Com todo o cuidado do mundo, virou o primeiro sapato e começou a mexer no solado que estava meio solto. Logo sentiu um embrulhinho amarrado com barbante. Tirou devagar, como se fosse algo muito frágil. Eram 3 cartas amareladas pelo tempo, todas escritas com letra caprichada. A primeira estava endereçada para meu filho Pedro Antônio. A segunda dizia para meu pai Antônio Silva. E a terceira, que fez o fazendeiro quase desmaiar, tinha escrito para quando a verdade precisar ser contada. As mãos de Antônio tremeram tanto que ele quase derrubou as cartas no chão. Como podia ser? Uma carta dirigida a ele? Como o pai do menino conhecia seu nome? E porque tinha uma carta especificamente para quando a verdade precisar ser contada. Com o coração disparado, abriu a primeira carta, a que era para o Pedro. A letra era conhecida, muito conhecida. Antônio sentiu as pernas bambas e teve que se sentar na cadeira da cozinha. Meu querido filho Pedro, se você está lendo isso, é porque eu não consegui voltar para te buscar como prometi. Sei que você ainda é pequeno para entender muitas coisas, mas quero que saiba que seu pai te ama mais que tudo neste mundo. Você é igual ao vovô que nunca conheceu, corajoso, teimoso e com um coração maior que o peito. Antônio parou de ler. Vovô? Que vovô era esse? E por que aquela letra parecia tão familiar? Continuou lendo com as mãos tremendo. Pedro, seu vovô se chama Antônio Silva e tem uma fazenda grande no interior. Eu briguei com ele quando era jovem, por causa do meu orgulho bobo, e nunca mais voltei para casa. Mas sei que ele é um homem bom, mesmo sendo meio durão por fora. Se um dia você precisar de ajuda e não tiver mais ninguém no mundo, procure por ele. Conte que você é filho de João Antônio Silva. O mundo girou na cabeça do fazendeiro. João Antônio Silva, seu filho. Seu filho que saiu de casa há 15 anos depois daquela briga terrível e nunca mais deu notícias. João, que era teimoso igual a ele e orgulhoso demais para voltar atrás. João, que ele procurou por anos e nunca conseguiu encontrar. Com lágrimas nos olhos, Antônio correu para a segunda carta, a que era dirigida a ele. Pai, se está lendo isso, é porque meu filho Pedro conseguiu te encontrar. Sei que o Senhor deve estar bravo comigo por ter sumido todos esses anos, e tem todo o direito. Fui um filho ingrato e orgulhoso. Mas quero que saiba que não passou um dia sem que eu pensasse no Senhor e na nossa briga boba. As lágrimas agora desciam livremente pelo rosto do fazendeiro. João estava vivo quando escreveu isso. Ou pelo menos estava. Pai, eu adoeci. Uma febre danada que peguei trabalhando no garimpo. Não sei se vou conseguir resistir. Por isso escrevo essas cartas e escondo nos sapatos que sempre usei, na esperança de que um dia Pedro te encontre. Ele é um menino especial, pai. Esperto que nem o senhor, corajoso que nem a mãe dele que já partiu. Se eu não conseguir voltar para buscar ele, por favor, cuide do meu filho. Ele é tudo que tenho de bom neste mundo. Antônio não conseguia mais enxergar direito por causa das lágrimas. Seu neto, Pedro, era seu neto. O menino corajoso que aparecia toda semana na porteira era o neto que ele nunca soube que existia.
O menino que trocava sapatos velhos por bolo era sangue do seu sangue. Com as mãos tremendo, abriu a terceira carta. Essa era mais curta, mas cada palavra foi como um punhal no coração. Pedro mora com Dona Luísa Santos, que foi empregada da nossa fazenda por muitos anos. Ela prometeu cuidar dele se eu não voltasse. É uma mulher boa e conhece toda a nossa história. Pai, eu sei que o Senhor já perdoou nossa briga há muito tempo, porque sei como é seu coração. Perdoe também meu orgulho bobo. Cuide do Pedro como cuidou de mim. Ensine a ele que família é a coisa mais importante do mundo. Seu filho que te ama, João Antônio Silva. Antônio desabou na cadeira, chorando como não chorava desde o dia que a esposa partiu. Dona Luísa Santos. Claro que ele conhecia. Era a Luísa que trabalhou na fazenda por quase 20 anos, que cuidava da casa como se fosse dela, que saiu depois que Benedita morreu porque disse que não conseguia mais viver naquele lugar cheio de lembranças tristes. Agora tudo fazia sentido. Porque Pedro conhecia o caminho da fazenda tão bem, porque falava da Dona Luísa com tanto carinho, porque os sapatos pareciam familiares. Eram os sapatos que ele mesmo tinha comprado para o João quando o rapaz fez 15 anos. O fazendeiro passou o resto da madrugada andando pela casa, olhando as fotos antigas, lembrando do filho que perdeu por causa do orgulho. João tinha saído de casa depois de uma briga sobre o futuro. O rapaz queria estudar na cidade. Antônio achava que ele devia ficar e tocar a fazenda. Palavras duras foram ditas, porta bateu e João nunca mais voltou. Durante todos esses anos, Antônio sonhava com o dia que o filho voltaria. Deixava a luz da varanda acesa toda noite, na esperança de ver João aparecer na porteira pedindo perdão. Mas esse dia nunca chegou. E agora descobria que João tinha partido deste mundo sem que eles fizessem as pazes. Quando amanheceu, Antônio tomou uma decisão. Ia até a cidade procurar Dona Luísa e Pedro. Não podia deixar seu neto vivendo em aperto quando tinha uma fazenda inteira para oferecer. Mas antes, precisava descobrir mais sobre João. O que aconteceu com ele? Como morreu? Por que Pedro ficou órfão tão novo? Na cidade, todo mundo conhecia Dona Luísa. Era querida por todos, sempre ajudando quem precisava. Morava numa casinha simples nos fundos da Rua do Meio, perto da igreja. Quando Antônio chegou lá, encontrou Pedro no quintal, estendendo roupas no varal. "Seu Antônio!" gritou o menino correndo para abraçar o fazendeiro. "Que surpresa boa! O senhor veio visitar a gente?" O coração de Antônio quase explodiu de emoção. Era seu neto, seu próprio sangue. Queria contar tudo naquele momento, pegar o menino no colo e levar para a fazenda. Mas sabia que precisava ter cuidado. Era muita informação para processar de uma vez. "Vim sim, Pedro." Queria conhecer a Dona Luísa pessoalmente. A casa era humilde, mas muito limpa e arrumada. Dona Luísa estava deitada numa cama no quartinho dos fundos, bem magrinha e fraca. Quando viu Antônio, os olhos dela se encheram de lágrimas. Antônio Silva. Menino Jesus, pensei que nunca mais ia ver o Senhor. "Oi, Luísa, como está passando?" A mulher fez sinal para ele chegar mais perto e sussurrou. "Sei que o senhor descobriu. Vi nos seus olhos. Pedro é igualzinho ao João quando era pequeno." Antônio sentou na beirada da cama. "Luísa, me conta o que aconteceu com meu filho." Com a voz fraquinha, Dona Luísa contou toda a história. João tinha aparecido na casa dela 3 anos atrás, doente e sem dinheiro, carregando Pedro pequeno no colo. A mãe do menino tinha partido no parto e João estava criando o filho sozinho, trabalhando onde aparecia serviço. Ele estava com uma febre muito alta, seu Antônio. Ficou delirando por dias, chamando pelo Senhor, pedindo perdão pela briga. Eu cuidei dele como pude, mas a doença foi mais forte. As lágrimas voltaram aos olhos do fazendeiro. "E o Pedro?" "João fez eu prometer que ia cuidar do menino. Disse que se não conseguisse se curar, ia deixar umas cartas escondidas nos sapatos para caso Pedro te encontrasse um dia."
Ele morreu sonhando com o dia que vocês iam se reconciliar. Pedro apareceu na porta do quarto nesse momento, trazendo um copo d'água para Dona Luísa. Seu Antônio, o senhor está bem? Parece que está triste. Antônio olhou para o neto, seu neto, e sentiu o coração apertar. Como ia contar para aquele menino que era seu avô? Como ia explicar que o pai dele tinha morrido longe de casa, doente e sem dinheiro? Como ia dizer que se não fosse pelo orgulho bobo, talvez João ainda tivesse vivo? Pedro, disse Dona Luísa com a voz fraca, acho que chegou a hora de contar umas coisas importantes para o seu Antônio aqui. O menino olhou de um para o outro, sentindo que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Antônio respirou fundo, sabendo que depois daquele momento, a vida de todos eles ia mudar para sempre. Pedro, meu filho, tenho uma coisa muito importante para te contar. Sobre teu pai, sobre aquelas cartas que estavam nos sapatos e sobre por que você apareceu justamente na minha fazenda pedindo bolo. O menino se sentou na beirada da cama, olhando para o fazendeiro com aqueles olhos espertos cheios de curiosidade. Dona Luísa segurou a mão dele, preparando-se para a revelação que ia mudar tudo. Mas antes que Antônio pudesse falar qualquer coisa, alguém bateu na porta da frente com força. Eram 3 homens da cidade, Aurélio Pereira, Nilton Costa e Eli Fernandes, que tinham vindo trazer uma notícia que ninguém esperava. Uma notícia sobre a fazenda de Antônio, que ia complicar tudo ainda mais, bem no momento que ele descobria que tinha um neto para cuidar. Seu Antônio, disse Aurélio com a voz séria, o senhor precisa vir conosco agora mesmo. Tem uns homens lá na sua fazenda dizendo que tem documentos provando que parte da sua terra não é sua. Eles estão ameaçando tomar tudo se o senhor não aparecer para resolver isso hoje ainda. O coração de Antônio quase parou de bater. Homens na sua fazenda querendo tomar suas terras, logo agora que descobriu que tinha um neto para cuidar? A vida às vezes é danada mesmo, bota a gente no chão bem quando acha que vai ser feliz. Como assim, Aurélio? Que história é essa de documento? Perguntou Antônio, se levantando da beirada da cama, onde Dona Luísa estava deitada. Seu Antônio. São 3 homens de terno, parecendo gente da cidade grande. Chegaram num carro preto e foram direto na sua casa. Tão dizendo que tem papel do cartório, provando que boa parte da fazenda pertence a uma tal de empresa. Se o senhor não voltar lá agora, eles disseram que vão chamar a polícia. Pedro, que estava ouvindo tudo calado, ficou com os olhos arregalados de medo. Seu Antônio, eles vão tomar sua fazenda? Antônio sentiu o mundo desabar. Como ia contar para o menino que era seu avô, se nem sabia se ia ter onde morar depois daquele dia? Como ia cuidar do neto se perdesse tudo que construiu na vida? Luísa, disse ele, se virando para a velha amiga, eu preciso ir resolver isso. Mas depois eu volto e a gente termina a nossa conversa. Vai sim, meu filho, e leva o Pedro com você. O menino precisa ver como o avô enfrenta as dificuldades da vida. Pedro quase engasgou. Avô? Dona Luísa, o que a senhora está falando? A mulher sorriu fraco. Depois vocês conversam direitinho. Agora vai logo, Antônio, antes que seja tarde demais. Na picape velha, indo para a fazenda, Pedro não parava de fazer perguntas. Seu Antônio, por que Dona Luísa me chamou de neto? O senhor conhecia meu pai, o que estava escrito naquelas cartas dos sapatos. Antônio dirigia em silêncio, tentando pensar em como explicar tudo. Mas como contar para um menino de 9 anos que seu pai morreu longe de casa, doente e sem dinheiro? Como dizer que se não fosse pelo orgulho bobo, talvez João ainda tivesse vivo? Pedro, meu filho, é uma história comprida. Quando resolvermos esse problema da fazenda, eu te conto tudo direitinho. Quando chegaram na fazenda, os 3 homens de terno estavam na varanda da casa, sentados nas cadeiras como se fossem os donos do lugar. Um deles, o mais gordo, estava fumando um charuto caro e tinha uma pasta cheia de papéis ao lado. O senhor deve ser Antônio Silva, disse o homem gordo, sem nem se levantar da cadeira. Eu sou o Dr. Cássio Monteiro, advogado da empresa agropecuária Santos Liteda.
Preciso falar com o senhor sobre umas irregularidades nos documentos da sua terra. Que irregularidades? Esta fazenda é minha há mais de 30 anos. Tenho todos os papéis em ordem. Dr. Cássio riu de um jeito debochado. Pois é, seu Antônio, mas descobrimos que parte desta propriedade foi vendida em 1987 para o meu cliente. O antigo dono vendeu a mesma terra 2 vezes, uma para o senhor e outra para a empresa que represento. O mundo girou na cabeça do fazendeiro. 1987 foi justamente o ano que ele comprou a fazenda, logo depois que casou com Benedita. Tinha economizado cada centavo para realizar o sonho de ter terra própria. Isso não pode ser verdade. Eu tenho a escritura registrada no cartório. Tem sim, mas olha só, disse o advogado, tirando uns papéis da pasta. Esta aqui é a escritura da Agropecuária Santos, registrada 3 meses antes da sua. E por lei, quem registrou primeiro tem direito à terra. Pedro, que estava do lado de Antônio, viu o desespero no rosto do homem que acabara de descobrir ser seu avô. Mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, o menino sabia que aqueles homens estavam tentando roubar a fazenda. Seu Antônio não é ladrão, gritou Pedro, se colocando na frente do fazendeiro. Ele é homem honesto, trabalha duro toda a vida. Dr. Cássio olhou para o menino com desprezo. Ninguém está chamando ele de ladrão, garoto. Só estamos corrigindo um erro antigo. Quanto vocês querem? Perguntou Antônio, engolindo o orgulho. Não podia perder a fazenda agora que descobriu ter um neto para cuidar. Bem, considerando que meu cliente é generoso, ele aceita R$300.000 para abrir mão dos direitos sobre a terra. Antônio quase desmaiou. R$300.000. Não tinha nem 10% desse dinheiro. Tudo que possuía estava investido na fazenda. O gado, as benfeitorias, a casa. Eu não tenho esse dinheiro. Pois então o senhor tem 2 opções, disse o advogado, se levantando da cadeira. Ou consegue o dinheiro em 30 dias, ou nós executamos a dívida e ficamos com a fazenda toda para compensar os prejuízos de todos esses anos. Mas como vou conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo? Não é problema nosso, seu Antônio. O senhor pode vender o gado, pode hipotecar a propriedade no banco, pode até vender pedaços da terra para outros fazendeiros. O importante é que em 30 dias eu quero meu dinheiro, ou então vocês vão ter que sair daqui. Os 3 homens foram embora, deixando Antônio e Pedro sozinhos na varanda. O fazendeiro se sentou no chão, com a cabeça entre as mãos, tentando processar o que tinha acontecido. Em um só dia, descobriu que tinha um neto e que podia perder tudo na vida. Seu Antônio, disse Pedro, sentando do lado dele, não fica triste, não. A gente vai dar um jeito. Como, meu filho? São R$300.000. É mais dinheiro do que eu ganho em 5 anos. Pedro ficou calado por um tempo, pensando. Depois falou com a voz determinada. O senhor me disse que ia me contar uma história sobre meu pai e umas cartas. Acho que chegou a hora. Antônio olhou para os olhos espertos do neto e sentiu que não podia mais esconder a verdade. Com a voz embargada, começou a contar tudo, sobre a briga com João, sobre as cartas encontradas nos sapatos, sobre descobrir que Pedro era seu neto. Então meu pai escreveu cartas para o senhor? Perguntou Pedro com lágrimas nos olhos. Escreveu sim. E numa delas ele conta que te ama mais que tudo no mundo, e que você é igualzinho a mim quando eu era jovem. Pedro chorou muito naquele dia. Chorou por ter perdido o pai tão novo, por ter crescido sem saber que tinha família, por descobrir que tinha um avô bem na hora que ele podia perder tudo. Vovô, disse Pedro, foi a primeira vez que chamou Antônio assim. A gente não pode deixar eles tomarem nossa fazenda. Nossa fazenda? É, vovô. Agora que sei que sou da família, esta fazenda é nossa, e eu não vou deixar ninguém tirar ela da gente. Antônio abraçou o neto, sentindo uma mistura de felicidade e desespero. Era maravilhoso descobrir que tinha família, mas terrível saber que podia perder tudo logo agora. Nos dias seguintes, Antônio tentou de tudo.
Foi no banco, mas o gerente disse que não podia emprestar tanto dinheiro só com a fazenda como garantia. Procurou outros fazendeiros para vender parte do gado, mas ninguém tinha dinheiro vivo suficiente. Pedro, que agora morava na fazenda, trouxeram Dona Luísa também, que melhorou bastante desde que saiu da casinha apertada. Não deixava o avô desanimar. Todo dia aparecia com ideias malucas de como conseguir o dinheiro. Vovô, e se a gente vender leite na cidade? Ou fazer queijo para vender? Não vai dar tempo, meu neto. Precisamos de muito dinheiro muito rápido. Foi Dona Luísa quem deu a ideia que mudaria tudo. No 10º dia do prazo, ela chamou Antônio para conversar a sós. Antônio, você está lembrando errado de uma coisa importante. O que, Luísa? Seu João não morreu pobre que nem você está pensando. O coração de Antônio parou. Como assim? Quando ele chegou aqui doente, trazia uma mala cheia de pepitas de ouro do garimpo. Disse que tinha juntado uma fortuna, mas que não interessava de nada se não tivesse saúde para aproveitar com o filho. E cadê esse ouro? Está enterrado no quintal da minha casa velha. João me fez prometer que se ele morresse, ia guardar o tesouro para o Pedro quando ficasse homem. Mas acho que agora é hora de usar. Antônio e Pedro correram para a cidade naquele mesmo dia. No fundo do quintal da casinha onde Dona Luísa morava antes, cavaram até encontrar uma caixa de madeira enterrada. Dentro tinha mais ouro do que Antônio viu na vida inteira. Meu Deus do céu, quanto deve valer isso tudo? Na cidade, o ourives disse que tinha pelo menos 400 mil reais em ouro puro. Era mais que suficiente para pagar os homens e ainda sobrar para melhorar a fazenda. Mas quando voltaram com o dinheiro, 3 dias antes do prazo acabar, descobriram uma verdade que deixou todos estarrecidos. Ceci Rodrigues, a vizinha mais próxima, veio correndo contar a novidade. Antônio, você não vai acreditar no que descobri. Aqueles homens que vieram aqui são uns golpistas. A tal Agropecuária Santos nem existe. E tem mais. Dr. Cássio está sendo procurado pela polícia por aplicar esse mesmo golpe em outros fazendeiros. O mundo parou para Antônio. Golpistas? Então ninguém ia tomar sua fazenda? Ele ia passar por todo aquele sofrimento à toa. Como você descobriu isso, Ceci? Meu cunhado trabalha no cartório da capital. Quando contei para ele sobre os documentos, ele foi verificar. Os papéis que eles mostraram são falsificados. Sua escritura é a única verdadeira. Pedro começou a pular de alegria. Vovô, a fazenda é nossa mesmo. Ninguém vai tirar ela da gente. Mas a alegria durou pouco. No dia seguinte, bem cedinho, Pedro estava no curral, ajudando com as vacas, quando viu o doutor Cássio e os outros 2 homens chegando na fazenda de novo. Só que desta vez, eles não vieram sozinhos. Trouxeram 2 homens grandes e mal encarados, e todos estavam nervosos e apressados. Era óbvio que tinham descoberto que Antônio sabia da verdade sobre o golpe. Seu Antônio! Gritou o advogado falso saindo do carro. O prazo venceu! Viemos buscar nossa propriedade! Que propriedade? Respondeu Antônio saindo da casa. Já sei que vocês são uns golpistas. Ceci descobriu tudo no cartório. O rosto de Dr. Cássio ficou vermelho de raiva. Então vocês querem dificultar as coisas, é? Rapazes, mostrem para esse velho teimoso como a gente resolve problema. Os 2 homens grandes começaram a se aproximar de Antônio de um jeito ameaçador. Pedro, que estava assistindo tudo escondido atrás do curral, sabia que precisava fazer alguma coisa rápido. Seu avô estava em perigo e era só um menino de 9 anos contra 4 homens adultos. Mas teve uma ideia. Correu para o celeiro, pegou a buzina que usavam para chamar os peões e começou a tocar desesperadamente. Era o sinal de emergência que toda a fazenda da região conhecia. Em poucos minutos, Netinho Santos, Antônio da Silva e outros fazendeiros vizinhos chegaram correndo para ajudar. Quando o Dr. Cássio viu que estava cercado por uma dúzia de homens da região, percebeu que o golpe tinha dado errado. Isso não vai ficar assim, gritou correndo para o carro. Vocês ainda vão pagar por isso! Os golpistas fugiram, mas deixaram uma ameaça no ar que fez o sangue de Antônio gelar.
Homens como aqueles não desistem fácil, e agora sabiam que ele tinha descoberto o esquema deles. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando a estrada, com medo que os homens voltassem. Antônio veio sentar do lado dele. "Tá com medo, meu neto?" "Tô sim, vovô. E se eles voltarem? E se fizerem mal pro senhor?" Antônio abraçou o menino. "Não vai acontecer nada, Pedro. Agora que todo mundo da região sabe que eles são golpistas, não vão ter coragem de voltar." Mas, no fundo, o fazendeiro também estava preocupado. Conhecia homens como o Dr. Cássio. Quando são encurralados, ficam perigosos. E agora, ele tinha algo muito mais importante que a fazenda para proteger. Tinha um neto que amava mais que a própria vida. O que Antônio não sabia era que, naquele exato momento, Dr. Cássio estava numa pousada da cidade, fazendo uma ligação telefônica que ia mudar tudo de novo. "Alô, é o delegado Peixoto? Tenho uma denúncia para fazer. Tem um fazendeiro aqui que está com uma fortuna em ouro de origem duvidosa. Acho que vale a pena investigar de onde veio tanto ouro assim." A guerra estava só começando, e Antônio e Pedro não sabiam que o pior ainda estava por vir. 3 dias depois da fuga dos golpistas, o delegado Peixoto apareceu na fazenda com 2 policiais. Antônio sentiu o coração apertar quando viu as viaturas chegando. Sabia que Dr. Cássio não ia desistir fácil. "Seu Antônio Silva?" perguntou o delegado, um homem sério de uns 50 anos. "Sou eu mesmo. Recebemos uma denúncia sobre ouro de origem duvidosa. Preciso que o senhor nos acompanhe para a delegacia, para esclarecer umas coisas." Pedro, que estava brincando no quintal, veio correndo. "Vovô, o que está acontecendo?" "Calma, meu neto, é só um mal-entendido." Mas não era, não. Na delegacia, delegado Peixoto mostrou que a denúncia era séria. Alguém tinha contado que Antônio apareceu do nada com uma fortuna em ouro, e isso levantou suspeitas sobre roubo ou garimpo ilegal. "Seu Antônio, o senhor vai ter que provar de onde veio esse ouro. Senão, vou ter que apreender tudo e abrir investigação." O coração do fazendeiro despencou. Como ia provar que o ouro era do João se o filho já tinha partido deste mundo? Como ia explicar que as pepitas estavam enterradas há 3 anos no quintal de Dona Luísa? "Delegado, esse ouro era do meu filho João Antônio. Ele trabalhava no garimpo legal lá em Roraima. E cadê os documentos que provam isso?" Antônio ficou calado. João nunca deixou papel nenhum sobre o garimpo. Era tudo muito informal naquela época e agora não tinha como provar nada. Pedro, que tinha vindo junto para o delegado, viu o desespero no rosto do avô. "Seu delegado, meu vovô não é ladrão." "Ele é o homem mais honesto que existe. Ninguém está dizendo que ele é ladrão, garoto, mas lei é lei. Sem documentos que provem a origem do ouro, vou ter que apreender tudo." Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Vanusa Fernandes, a presidente da Câmara de Vereadores, chegou na delegacia acompanhada de um homem desconhecido. "Delegado Peixoto, vim trazer uma testemunha importante neste caso." O homem desconhecido era Josimar Santos, ex-sócio de João no garimpo de Roraima. Quando soube pela rádio local sobre a investigação, veio correndo para Buriticupu para esclarecer tudo. "Seu delegado", disse Josimar, tirando uns papéis amassados da mochila, "eu tenho todos os documentos do garimpo onde João Antônio trabalhou. Ele era sócio menor na extração, tudo legalizado. Aqui estão as notas de venda do ouro, os recibos, tudo certinho." Antônio quase chorou de alívio. "Josimar, como você soube?" João falava muito do senhor seu Antônio. Dizia que tinha um pai teimoso, mas de coração bom, e que um dia ia voltar para a fazenda para fazer as pazes. Quando ele adoeceu, me fez prometer que se algum dia a família dele precisasse, eu ia ajudar. Delegado Peixoto examinou os documentos e ficou satisfeito. Tudo era verdadeiro. João tinha direito a aquele ouro e, por consequência, Pedro também. "Está bem, seu Antônio. Os documentos estão em ordem. Pode levar seu ouro de volta."
Mas a luta ainda não tinha acabado. Quando saíram da delegacia, Dr. Cássio e os capangas estavam esperando na rua. O golpista tinha um sorriso maldoso no rosto. Então conseguiram provar que o ouro é de vocês? Que bom! Agora fica mais fácil para vocês pagarem o que devem. Nós não devemos nada para você, gritou Pedro. Devem sim, garoto. Vocês me fizeram perder tempo e dinheiro com esse golpe que não deu certo. Agora vou ter que cobrar de outro jeito. Antônio percebeu que o homem não ia desistir nunca. Era daqueles tipos que não aceitam perder. O que você quer, Cássio? Metade do ouro. Ou então eu espalho pela cidade inteira que seu neto é filho de garimpeiro vagabundo e que vocês estão escondendo mais ouro em algum lugar. Vou fazer a vida de vocês virar um inferno até conseguirem sair da região. Foi nesse momento que chegou o reforço mais importante. Aurélio Pereira, Newton Costa, Eli Fernandes e outros homens da região apareceram na rua. Tinham ouvido pelo rádio amador sobre o que estava acontecendo e vieram ajudar. Doutor Cássio, disse Aurélio, acho melhor o senhor ir embora da nossa cidade enquanto pode. Não tenho medo de vocês, bando de caipira. Foi quando Eli Fernandes, que era advogado de verdade, se pronunciou. Pois deveria ter. Acabei de ligar para a Polícia Federal. Eles estão muito interessados em conversar com o senhor sobre os outros golpes que aplicou em fazendeiros de Minas Gerais e Goiás. O rosto de doutor Cássio ficou branco. Vocês não têm prova de nada. Temos sim, respondeu Newton Costa, mostrando um gravador pequeno. Tudo que o senhor falou aqui foi gravado, inclusive as ameaças contra uma criança e um idoso. Os capangas de Dr. Cássio começaram a ficar nervosos. Não tinham assinado para enfrentar a Polícia Federal. Doutor, acho melhor a gente vazar daqui. Dr. Cássio ainda tentou manter a pose, mas quando ouviu as sirenes se aproximando, correu para o carro junto com os outros. Isso não vai ficar assim, gritou pela janela. Vai sim, respondeu Pedro do alto dos seus 9 anos. E não volte mais aqui. 2 semanas depois, a vida na fazenda tinha voltado ao normal. Na verdade, melhor que normal. Pedro agora estudava na escola da cidade, mas ajudava o avô na fazenda todo final de semana. Dona Luísa tinha melhorado muito e vivia contando histórias da época que trabalhava lá. Com parte do ouro, Antônio reformou a casa, comprou mais gado e até construiu uma escolinha na fazenda para filhos dos trabalhadores rurais da região. Pedro sugeriu o nome, Escola João Antônio Silva, em homenagem ao pai. Um dia, mexendo nas coisas antigas do sótão, Antônio encontrou uma caixa de fotos de quando João era criança. Mostrou tudo para o neto, que ficou emocionado vendo como era parecido com o pai. Vovô, o senhor acha que meu pai ia ficar orgulhoso de mim? Tenho certeza, meu neto. Ele deixou as cartas para os sapatos justamente porque sabia que você era corajoso e ia dar um jeito de me encontrar. E o senhor está feliz que eu encontrei. Antônio abraçou o menino, sentindo o coração transbordar de amor. Pedro, descobrir que você é meu neto foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu na vida. Agora eu entendo por que Deus permitiu que você aparecesse na minha porteira pedindo bolo em troca de sapatos velhos. Por quê, vovô? Porque às vezes a gente precisa perder alguma coisa para descobrir o que realmente importa. Eu perdi meu filho por causa do orgulho, mas ganhei você, e você me ensinou que família é a coisa mais importante do mundo. Pedro sorriu, aquele sorriso danado que lembrava tanto o pai. Vovô, posso fazer uma pergunta? Pode, meu neto. O senhor ainda guarda aqueles sapatos velhos? Guardo sim. Por quê? Porque foi por causa deles que a gente se encontrou. Acho que a gente devia guardar eles para sempre, para lembrar que milagre existe. Antônio riu, sentindo os olhos marejarem. Tem razão, Pedro. Aqueles sapatos foram o começo de tudo. Naquela noite, os dois ficaram na varanda, olhando as estrelas. A fazenda que antes era silenciosa, agora vivia cheia de vida. Pedro contava sobre os amigos da escola, Dona Luísa cantarolava na cozinha e os peões chegavam cedinho cantando música sertaneja. Vovô, disse Pedro,
O senhor acha que meu pai está vendo a gente de lá de cima? Tenho certeza, meu neto. E ele deve estar muito feliz vendo que conseguimos formar uma família de verdade. Mesmo com todas as dificuldades que passamos, principalmente por causa delas, Pedro, foi o sofrimento que nos ensinou a valorizar o que realmente importa. Agora a gente sabe que não é dinheiro nem terra que faz uma pessoa feliz. É ter alguém para amar e alguém que ama a gente de volta. 6 meses depois, na festa de aniversário de 10 anos do Pedro, a fazenda estava cheia de gente. Todos os vizinhos vieram comemorar e até Josimar Santos veio de Roraima para a festa. Pedro, disse Antônio na hora do parabéns, quero te dar um presente especial. Era uma escritura nova. Antônio tinha colocado metade da fazenda no nome do neto. Agora você é sócio oficial da Fazenda Silva, meu filho. Pedro chorou de emoção. Vovô, eu posso pedir uma coisa? Pode pedir tudo, meu neto. Quero que a gente mude o nome da fazenda para Fazenda João Antônio. Assim meu pai sempre vai estar junto com a gente. Antônio não conseguiu falar nada, só abraçou o neto com toda a força que tinha. Na plateia, Dona Luísa chorava de alegria e todos os vizinhos batiam palma. Aquela noite, depois que todos foram embora, Antônio pegou os sapatos velhos que estavam guardados na estante da sala. Eram os mesmos sapatos que Pedro trouxe naquele primeiro dia, pedindo bolo em troca. Pedro, vem cá ver uma coisa. O menino se aproximou, curioso. Lembra que você disse que estes sapatos eram mágicos porque fizeram a gente se encontrar? Lembro, vovô, pois eu descobri qual é a verdadeira mágica deles. Antônio mostrou uma pequena etiqueta dentro do sapato que nunca tinha visto antes. Fabricado com amor para durar uma vida inteira. Pedro riu. A mágica é amor, vovô. É isso mesmo, meu neto. Foi o amor que seu pai tinha por você que fez ele escrever aquelas cartas. Foi o amor que você tinha por Dona Luísa que fez você aparecer na minha porteira. E foi o amor que eu tinha guardado no coração por tanto tempo que fez eu reconhecer minha família quando ela apareceu. E agora, vovô? Agora a gente vai viver feliz, Pedro. Não quer dizer que não vai ter mais problema. Vida sempre tem altos e baixos. Mas a gente vai enfrentar tudo junto, como família de verdade. Pedro abraçou o avô, sentindo o coração cheio de gratidão. Tinha começado como um menino órfão que trocava sapatos velhos por comida e agora era herdeiro de uma fazenda, neto amado e parte de uma família unida. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegou na fazenda, Pedro dormiu sem sonhar com o pai. Não porque tinha esquecido dele, mas porque finalmente sabia que João Antônio estava em paz, vendo seu filho feliz na casa onde ele mesmo deveria ter crescido. E quando o galo cantou na manhã seguinte, anunciando mais um dia na fazenda João Antônio, o sol nasceu iluminando 3 gerações reunidas. O avô que aprendeu que nunca é tarde para formar uma família, o neto que descobriu que milagre existe mesmo, e a memória do filho que, através de umas cartas escondidas em sapatos velhos, conseguiu juntar os 2 amores da sua vida numa história de superação que ninguém jamais ia esquecer. A porteira da fazenda continua sempre aberta. Não porque esperam mais visitas inesperadas, mas porque aprenderam que as melhores coisas da vida chegam quando a gente menos espera. Às vezes, na forma de um menino corajoso pedindo bolo em troca de sapatos velhos que carregam o maior tesouro do mundo, o amor de uma família que nunca desiste de se encontrar.